Paz do Senhor, sou missionário Sérgio Roberto, o amor da Virgem Maria. Estava meditando aqui em Mateus 10 aqui. Jesus escolhe os 12. E a referência é Pedro. O primeiro é Pedro. Jesus escolhe os 12 para enviar, para pregar, para anunciar e fazer discípulos. Quem ele confiou, quem ele enviou. Olha só que interessante, ó. Aqui já distorce todas essas igrejas fundadoras homens. Que tem que ter um envio. Romanos 10. Que como pregarão se não foram enviados? Olha só que interessante, ó. Mateus 10, do 1 até o 4. Olha só que interessante, ó. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferindo-lhe o poder de expulsar o espírito imundo e de curar todo o mal e toda enfermidade. Conferindo o poder, dando autoridade para os primeiros cristãos ali, primitivos, que estão todos na mesma sintonia, estão todos na mesma unidade, no mesmo espírito, na mesma doutrina, no mesmo pastor que é Jesus Cristo ali. Depois Jesus sobe para a sua glória, Pedro fica como seu sucessor, o pastor universal. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, ó, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Que interessante. Aqui você tem a base da nossa fé. Cristo não escolheu qualquer pessoa. O primeiro é Pedro, que vai pastorear João 21, do 15 e 17. Apacenta meu cordeiro, apacenta as minhas ovelhas. Em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, enviou você. Sopraram o Espírito Santo sobre os 12 ali. 11, né? Judas já tinha se extraviado e se corrompeu. Depois teve um concílio de 120 pessoas, apareceu outra pessoa no ministério apostolado. Primeiro Pedro. Ali em Atos 15, 7, está tendo uma discussão ali. A voz do primeiro, o pastor, prevalece. Tiago, sendo bispo ali de Jerusalém, não prevaleceu a sua autoridade. A autoridade a primeira é Pedro, porque ele escolheu primeiro Pedro. Para edificar a igreja, Pedro, sobre ti, Mateus 16, edificarei a minha igreja. Tanto que ali se concretiza, em Atos dos Apóstolos ali 2, vem o Paráclito, se tornou pública, o primeiro a edificar quem é? Pedro. Primeira pregação de Pedro converteu de mais de 3.000 almas, cheio do Espírito Santo. Para a gente não cair no engano, para a gente não cair nessas heresias dessa geração hoje em dia, ó, Mateus 10, 5. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Olha só que interessante. Se você catar, eu faço um desafio. Se você catar os 4 evangelistas, você vai combater qualquer heresia, porque aqui está a base da igreja. Aqui está a base da doutrina. Aqui está a base do magistério. Ali, tanto que os apóstolos, o mesmo milagre que quis fazer, os apóstolos começam a operar. A sombra de Pedro curou. A primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 almas adeptos para a igreja. Em Atos dos Apóstolos 4, 5 ali, converteu mais de 5.000 almas. Pedro e João, quando vai ser preso ali, interrogado pelos crentes. Olha só que interessante. Teve um envio, teve um ensinamento, teve uma base. Tradição e escritura corre indissoluvelmente, como diz o Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro, de geração e de tradição. Desde de Pedro até o Papa Francisco são 266 papas, seguindo a doutrina. Segundo Tessalonicenses 2,15, guardai a tradição. Segundo Tessalonicenses 3,6, apartai daquele que causa divisão. O apóstolo Paulo fala. A igreja é o baluarte, 1 Timóteo 3,15. A potência celeste é conhecida pela igreja, Efésios 3,10. Que é uma igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer outro defeito, porque o fundador dela não é crente. Não é um pastorzinho aí que fechou um bar,
Coloca uma Bíblia ali e já vira uma igreja. Não, meu irmão. Nós estamos em sintonia com a cabeça. A igreja é o corpo místico que só tem uma noiva. Tem sintonia com a cabeça. Os apóstolos todos em sintonia com o pastor. Pedro tem a chave de ligar e desligar. Aqui, ó, se você ler ali, meditar, você vai ter uma conclusão definida da sua fé. Essa é a nossa doutrina. Tem que seguir o ensinamento desde lá de Cristo, desde os 4 evangelhos, que são o pilar. Dá para você saber qual é a primeira igreja, dá para você saber quem foi os enviados, dá para você saber quem é os fariseus, os crentes que é contra, dá para você saber aquele que se apartou, Judas. Dá para você saber a vinda do Paráclito, dá para você saber quem Cristo enviou, quem Cristo confiou. Simples entender. Nós temos que seguir essa base, meu irmão. João Batista seguiu, começou a anunciar o reino. Deus não é de confusão, meu irmão. Ontem eu fui lá na praça de Itaquá, aí tem uns pastorzinhos que ficam gritando ali, sabidões. Aí tinha uma mulher lá vendendo bingo. Aí tá um pastor gritando aqui com a caixa microfone e a mulher gritando aqui fazendo a venda de bingos. Era uma bagunça. Você não entendia o que o cara tá falando, aí você não entendia o que a mulher tava falando. Acho que um queria gritar mais que o outro. Deus não é Deus de confusão, ele é Deus de unidade. Que interessante. Essa é a base da nossa fé. Seja louvado o Senhor, sou missionário, servo Roberto. É um estudo simples e rápido para você entender. Sobre ti, Pedro, edificarei só uma igreja. As Apóstolos 2, 1 Coríntios 12, 28, Deus construiu primeiramente os apóstolos, que ele confiou. Dom de governar, então tem um governante. Onde está isso? João 21, do 15 ao 17. De pastorear, de cuidar, de enviar. Tanto que o apóstolo Paulo, quando se converteu, o cara tá 2,9, foi ser reconhecido pelas colunas. Tiago, bispo de Jerusalém, e Pedro, o pastor que envia, para ser reconhecido a graça. Igreja protestante nenhuma é reconhecida a graça. São contra. Se apartaram da cabeça. São corpos amputados. É isso, meu irmão. Não tenho nada contra o protestantismo, contra a crente. Só odeio a doutrina, que é totalmente ao contrário, totalmente perseguidora. Aquele que não é contra mim é a favor de mim. Marcos 9, Lucas 9. Entendeu? É isso que Jesus fala. Ah, não é contra mim? É a favor. Se está pegando contra, se está pregando heresia, se está desviando o povo, não é a favor. É contra. Então apartai de mim. Assim, aí João 7, Mateus 7. Assim, a senhora fizer milagre pelo prodígio, mas a senhora fala, não conheço. Não conheço. Quem faz milagre é Cristo. É o Espírito Santo. Que está na igreja. Que não é uma igreja órfã. Uma igreja que tem uma mãe. Os apóstolos oravam junto com Maria. As apóstolos, um ali, 14, 13, 14. Glória a Deus, aleluia.